Eu saúdo a todos mais uma vez com a paz do nosso Cristo. Amém. Amém. Nós começamos há algumas semanas já uma série que para mim, sem dúvida, uma das séries que mais tocou o meu coração. A preparação do coração. Quantos foram abençoados com essa série? Deus seja louvado por isso. Hoje vamos fechar essa série. Amém? Vamos fechar essa série. Vamos fechar essa série. Aleluias. Antes que eu me esqueça, as meninas e os rapazes do louvor estão bonitos, não estão? Irmã Luísa, faça aí um sinal para verem que foi a irmã Luísa que fez. Foi a irmã Luísa. Amém. Talento da casa, tudo aqui, talento da casa. Amém. Irmã Luísa foi até a esquina e trouxe isso para as irmãs. Aleluia. Produziu isso para todos nós. Aleluia. Nós hoje combinamos que seria uma manhã africana, né? Eu quase que esqueci. A pastora que me lembrou de madrugada. Aleluia. Aleluia. Quem encontrou uma esposa encontrou boa coisa. Aleluia. Mas falava da nossa série A Preparação do Coração. E, sem dúvida alguma, mensagens que muito tocaram os nossos corações. Sim ou não? O segredo da grandeza. Foi forte ou não foi? Qual é o segredo da grandeza? Falamos sobre vaidade, reverência, aspectos que, sem dúvida alguma, ajudam na construção de um grande destino. Eu queria saltar hoje para uma outra série, mas o Espírito de Deus liderou as coisas de uma outra forma. E hoje nós vamos fechar, creio eu, com chave de ouro. Amém? Com chave de ouro. Eu vou anunciar o tema e você vai aplaudir, como se você estivesse num espetáculo. Aleluia! O nosso tema de hoje, para fecharmos essa série maravilhosa, é a bênção do Pai. É isso, vamos lá, eu quero sentir energia. Vamos lá. A bênção do Pai. Amém? Glória ao nosso Deus. Mateus capítulo 6, verso do número 9. Mateus 6, verso do número 9. Vou pedir a sua extrema e máxima atenção. Porque o homem nascido de novo, o reino dos céus, melhor dizendo, é semelhante a um homem que tira dos seus tesouros coisas novas e coisas velhas. Hoje nós estamos numa jornada de restauração. Aleluias. Trazer de volta coisas que são de extrema importância. Mateus 6, verso 9, Jesus, a pedido dos seus discípulos, eles disseram: Mestre, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Portanto, a pedido dos seus discípulos, Jesus começa por fazer várias exortações em relação ao posicionamento correto no altar da oração. E depois ele ensina os seus discípulos a maneira correta de se fazer o approach, de comunicar-se com Deus. No verso 9 ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o quê? O teu nome. Falar dessa forma ou ler apenas hoje os nossos dias não é algo complicado de se ler nem de se aceitar. Eu dizia às 6 horas que uma das coisas muito importantes na vida, na caminhada de qualquer pregador, na apresentação da sua mensagem, é mais do que transmitir princípios, a gente também
transmitir o contexto histórico e tradicional da época. Porque dizia eu às 6 horas que se nós não fizermos isso, nós vamos ver que nós vamos produzir pessoas com imagem de que estão vivos, mas estão mortos. Por favor, saiba de algo. Deus nunca falou português. Embora o inglês seja a língua mais exaltada e respeitada, incrível que Deus também nunca falou inglês. Mas você sabia que ele já falou aramaico e hebraico? Oh, quem dera eu tivesse tempo. Porque você ia compreender muita coisa em relação à dimensão das línguas. Porque a tua linguagem define a tua mentalidade. E é por isso que nós, cá no continente africano, nós que falamos português, produzimos muito poucos cientistas. É por causa do limite da nossa língua. Você vai ver, por exemplo, no hebraico, uma palavra tem 9 significados. Logo, um indivíduo que com uma palavra tem 9 significados, a mente dele é muito mais larga. E o nível de memória dele, ele cobra mais o seu potencial. Perdi alguém? Vamos lá. Perdi alguém? Todo mundo está percebendo o que eu estou a falar? Mas é preciso nós termos em conta esses aspectos. Porque às vezes certas verdades não são estabelecidas no nosso coração porque nos falta o contexto histórico e tradicional das coisas. Deixa aqui dar um exemplo. Você sabia que já houve um tempo que quem impunha as mãos para pessoas serem curadas era preso nos Estados Unidos? Você sabia disso? Você sabia que já houve um tempo que falar em línguas levava o homem para a cadeia? É preciso você estudar a história da igreja, a corrente do Espírito, como disse o escritor Watchman Nee. Há coisas que hoje a gente as tem como normais, mas pessoas lá atrás pagaram um duro preço para serem normais. Quem está ouvindo o que eu estou a falar? Então, ser enriquecido não fala apenas de ter contato com os princípios. Ser enriquecido também inclui compreender o contexto histórico e tradicional das coisas. É por isso que, como cristão, você deve desenvolver o espírito de um arqueólogo, de perscrutar e buscar as coisas perdidas. Alguém está aqui? Eu dizia que Deus nunca falou inglês, Deus falou hebraico. Deus não nasceu americano, apesar da América ser a potência. Sim ou não? E Deus também não nasceu angolano. Ele nasceu judeu. Você sabia que o teu Deus é judeu? Ou você não está aqui? O teu Deus é judeu. Com tantas nações que ele podia ter vindo, ele escolheu vir através de um ventre judeu. Então, todo esse contexto nos ajuda a perceber muita coisa e nos enriquece e adiciona peso à nossa fé. Quem já percebeu o que eu estou a falar? Ao lermos esse texto, a menos que a gente compreenda o contexto histórico, a gente vai perder verdades. Aleluias. Em tempos eu falava com um jovem aqui da igreja. Ele dizia: pai, quando quando quero proteínas para o meu corpo, eu pego o ovo e bebo mesmo o ovo assim. Quem também tem essa coragem? Quem tem essa coragem? Ok, tem pouca gente. O Senhor tem também, aleluias. O Senhor é o meu herói. Eu não tenho essa coragem, aleluia. Mas dizia o jovem, ele dizia: pai, porque
os nutricionistas dizem que quando você coze o ovo, ou estrela, frita o ovo, ele perde algumas propriedades. Então, às vezes, quando estamos a passar certas verdades, é possível as pessoas não receberem elas com a robustez que tinham que receber. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? E é por isso que eu estou aqui a falar. Por favor, não me tenha como repetitivo. Eu quero chegar a um lugar. Se a gente pega só esse versículo e ensina o princípio por trás do versículo, sem trazer o contexto, você até recebeu a verdade, mas ela veio adulterada de várias vitaminas que você também podia ter recebido. Eu creio que está chegando um tempo aqui dentro dessa igreja que Deus vai começar a deixar de nos dar leite para nos dar carne. Vamos lá, alguém para celebrar. Para nos dar carne. E eu quero que você compreenda algo. Eu falo isso livre de qualquer orgulho. Acredita em mim. Sabe por que eu prego com pontos? É porque pregar com pontos me ajuda a dar a você aquilo que você tem capacidade de receber. Mas hoje eu vim sem pontos. Porque eu quero testar o teu estômago. A tua capacidade de comer. Aleluia. Aleluia. Amém. Mas veja, ao lermos esse texto, dá a impressão que, Pai Nosso, hoje em dia. Mas se você recuar na tradição, no Talmud, se você recuar na tradição judaica, por exemplo, de Gênesis até Malaquias, você nunca vai ver judeu algum a chamar Deus de Pai. Não. Moisés não fez isso. Abraão não fez isso. Josué não fez isso. E tantos outros que nós os consideramos como heróis da fé não fizeram isso. Porque segundo a tradição judaica, até pronunciar o nome de Deus em vão, dava direito ao apedrejamento. Então havia todo um temor, havia todo uma disciplina e uma santificação e reverência que ela feita em volta da pessoa de Deus. Posso falar? Quando Moisés desce e retira o povo do deserto, retira o povo do Egito, Moisés disse para Deus: ok, eu vou ter com teu povo no Egito, mas esse povo que está no Egito nunca teve contato contigo, e eles estão dentro de uma sociedade onde acreditam em vários deuses. Aleluias. O Egito não era um país monoteísta. Aleluias. Alguém já percebeu, pastor? Eles acreditavam em diversos deuses, o sol, a lua e etc, etc. Então, daí o porquê que Moisés questiona a Deus: como é que eu vou te apresentar, já que lá tem vários deuses? Eu vou dizer quem me mandou. E quando Deus fala com Moisés, Deus diz a Moisés: você vai me apresentar como o eu sou. E ele traz a retrospectiva. Vocês estão comigo, não é? Ele traz a retrospectiva: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No capítulo 6 ele fala com Moisés e diz: eu me apresentei a Abraão como todo-poderoso. Então quando ele desce ao Egito, ele apresentou esse Deus, o Deus all-powerful, o Deus que domina as estrelas. E ele manifestou através de sinais que realmente o El Shaddai, o Eu Sou, havia enviado. Aleluias. Quando o povo perguntar quem me enviou, direi o quê? Você vai dizer: o Eu Sou me enviou. Mas o Eu Sou o quê? Eu sou tudo o que vocês necessitarem. Se vocês necessitarem de água, eu vou dar água através da rocha. Se vocês necessitarem de comida, eu vou deixar cair cordonizes. Qualquer coisa que vocês necessitarem, eu sou. Então é isso que Moisés apresenta. E a Bíblia Sagrada diz que eles saem do Egito favorecidos por Deus. E a Bíblia diz que após saírem do Egito, uma das primeiras ações de Moisés para com o povo foi dizer no capítulo 18, se você puder ler, leia. No capítulo 18, Moisés diz ao povo: ei, a partir de agora, quando vocês quiserem falar com Deus,
eu vou vos representar. Desculpa, o povo até que diz, você nos representa. E Moisés diz para o povo, ninguém chega até onde está a montanha do Senhor. Ninguém coloca sequer a mão na montanha onde está a presença do Senhor. Vocês são lembrados que dentro da tradição judaica, apenas o sumo sacerdote podia penetrar até o Santo dos Santos. O povo ficava nem no átrio interior, o povo ficava no átrio exterior, à espera quando o sumo sacerdote fosse sair, porque eles estavam a lidar com Deus. Vou repetir. Eles estavam a lidar com quem? Com Deus. Existe todo um certo protocolo que deve ser observado quando você está a lidar com Deus. Primeiro aspecto, você não consegue definir Deus. Você não consegue entender Deus. Deus é um ser infinito. Ele habita numa luz, ele habita numa luz que não pode ser alcançada. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Ei, ouça o que eu vou falar. Qualquer pessoa que tenta penetrar na presença de Deus é destruída. Você sabia disso? Nunca ninguém jamais viu a Deus. Jesus falou isso na primeira pessoa. É por essa razão que, segundo a tradição judaica, era um sacrilégio você sequer pronunciar o nome dele. Porque ao lidar com Deus, você tem que ter o temor, porque Ele é Deus. Não é o teu amigo da esquina. Ele é quê? Ele é Deus. Antes que as coisas fossem, Ele já era. Nele estava tudo. Você sabia que já houve um tempo em que não existia nada, porque tudo estava dentro de Deus? Você sabia? Já houve um tempo que não existia nada. Deus estava no nada, mas com tudo dentro dele. Porque aquilo que nós lemos em Gênesis capítulo 1, ouça, tudo que você vê não veio de fora, veio de dentro de Deus. Ou na terça-feira, quem puder vir, por favor, venha, porque eu vou falar com vocês sobre a atmosfera para você tirar o que está dentro de você. Oh, que Deus nos dê graça para isso. Então, existe todo um approach e um protocolo que você deve observar ao lidar com Deus. Então, você vai encontrar na tradição judaica, sempre que o indivíduo pronunciasse o nome de Deus em vão, imediatamente e automaticamente ele é apedrejado. Porque você está a lidar com quem? Vamos lá, você está a lidar com quem? Com Deus. Agora você vê, volto para Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso. Eu creio que agora vocês estão a perceber o peso desse texto que estamos a ler. Quer dizer, eu não posso nem pronunciar o nome de Deus em vão. Eu chamo, se tiver que chamar ele, eu chamo de Jeová Shammah, Jeová Jireh, Senhor. Como é que Jesus faz esse pronúncio? Vocês vão chamá-lo de Pai. Imagina o desafio que foi na mente dos apóstolos ouvir isso. Você sabia qual foi o maior problema de Jesus com os religiosos da época? Não foram os milagres que Jesus fazia. Quem está comigo? Não foram os milagres, não foram os sinais, não foram os prodígios. O maior problema de Jesus com os fariseus deve ser o facto de Jesus afirmar ser o Filho de Deus. E tratar a Deus como Pai. Esse foi o grande problema. Porque segundo os fariseus, eles disseram, como é que tu sendo homem, ousas chamar a Deus de Pai? Porque quando você chama Ele de Pai, você é elevado à categoria e à natureza dEle. Quem já ouviu o que eu estou falando?
Você é elevado à categoria dele. E saiba de algo, no nome do Senhor Jesus. Há coisas que você nunca vai ter de Deus. Desculpa. Há coisas que você nunca vai ter dele. Enquanto você lidar com ele como Deus. Hoje eu estou a responder o porquê que muitas tuas orações não são respondidas. Porque enquanto Deus, ele diz, ei, ninguém segura sequer no monte onde eu estou. Deus conota a distância. Veja, a nossa geração e a nossa mentalidade nos priva de percebermos coisas importantes, não só no ponto de vista natural, como no ponto de vista espiritual. Saiba de algo no nome de Jesus Cristo. Quando você chama Deus, você está a atrair uma função. Quando você chama Pai, não é só Pai, você está a atrair uma função. Pastor, será que não é a mesma coisa eu chamar ele de Deus e Pai? Não. Quando você chama Deus, você está a ativar uma certa função. Quando você chama Pai, você está a ativar uma outra função. Ouça o que eu vou lhe dizer no nome do Senhor Jesus. Sabe por que Satanás não teve perdão? Porque Deus era Deus dele. E quando ele é teu Deus, ele não te perdoa. Mas vocês todos aqui sabem que há coisas que você não faz pelos teus servos, mas que você faz pelos teus filhos. Aleluia. Então, alguns de vocês entram na presença dele e lhe chamam meu Deus. Você pensa que não é a mesma coisa. É porque veja, a carnalidade nos transporta para a falta de intencionalidade e responsabilidade. Quanto mais espiritual, anote aí, mais intencional você é e mais responsável você é. Ao dizer meu Deus, você está a trazer e ativar o lado dele de Deus. Ele vai ouvir a tua oração como teu Deus. E como teu Deus, há logo uma distância. É por isso que quase todos, se não todos, que chamam ele de Deus, sofrem com peso de consciência. É por isso que quando você está a falar com ele como Deus, o inimigo te acusa. Adão, quando pecou, nem sequer pediu perdão. Mas Deus lhe restaurou, porque Adão não era servo, era filho. A Bíblia diz em Gênesis que Adão era filho de Deus. Ouça o que eu vou falar. Você nunca vai ver o extremo de Deus relacionando-se com Ele como Deus. Olha para você mesmo. Você vai além do limite quando se trata dos teus filhos. É aí que homens como Davi se destacaram. Apesar das suas fraquezas e debilidades, é só uma revelação que eles tiveram de que esse aí, ele não é só Deus. Davi descobriu que havia uma bondade em Deus. Mas Jesus levou a coisa para o next level. Jesus levou a coisa para o next level. Ele não é só um Deus bom, ele é Pai. E pai nenhum rejeita filho. Hey! Repara, todas as vezes que Jesus pronunciasse e apresentasse a Deus como Pai, o inferno entrava em problemas. Tem algum pai aqui com seu filho no culto? Tem o seu filho? Está onde o seu filho? Por favor, venha para aqui. Venham para o altar, por favor. Bem rápido, tem que ser bem rápido por causa do meu tempo. Por favor, por gentileza. Só um dos filhos, só um. Isso.
papai mesmo é comandante. Todos estavam a vir. Pode subir aqui, por favor, meu senhor. Pode subir. Vamos celebrar. Bem rápido. Microfone, bem rápido. Vamos lá. Isso. O senhor vai ficar aqui, num extremo. O filho vai ficar frente a frente. Aqui. Isso. Vira. Vira aqui. Não precisa ficar assim. Calma, está ao lado do papai. Está com medo. Está sentindo, né? Muito bom, é mesmo assim. Vira em frente ao teu pai. Não fica assim. Calma. Isso. Põe o micro aí. Veja. Chama o teu papá pelo nome. Papá. Não. Esse filho sabe. Esse filho sabe. Esse filho sabe. Esse filho sabe. Não, o primeiro e o último nome do teu pai. Eu ouvi falar de uma criança que não sabia o nome do pai. Ela tinha perdido no shopping. Como é que chama o teu pai? Papá. E a tua mãe? Mamá. Não sabia o nome do pai. Aleluia. Por favor, você que é pai, seja um pai responsável. Para qualquer situação, por favor, ensina o teu nome aos teus filhos. O primeiro e último nome do papá. Caçuli Pedro. Isso. Vira para o teu pai. Põe o micro. Caçuli Pedro. Chama ele. Caçuli Pedro. Imagina, o filho a chamar assim o pai. Você acha correto? Caçum de Pedro. Veja só. Caçum de Pedro. Ele ao chamar o pai pelo primeiro nome, o que acontece? Automaticamente, o lado do favor do pai desaparece. Ouça, só de pronunciar o nome eu se tentar pronunciar o nome da minha avó, eu sinto a chapada da minha avó. A minha avó não está aqui, mas eu sinto. E a gente às vezes na brincadeira, dona Conceição. Ela olha, vai brincando. Porque ao chamá-lo pelo nome, você perde uma certa posição. E ele vai passar a agir contigo pela maneira que você lhe chamou. Ao chamar Caçum de Pedro, ele está indiretamente a dizer, estamos no mesmo nível. Você que é pai que está aqui, aprenda o seguinte princípio. O teu filho não pode te chamar pelo nome. Ei, não é teu amigo, nem teu colega. É teu filho. Isso merece aplauso. É teu filho. Ele ao chamar Caçum de Pedro, com toda a certeza, vocês viram o temor dele a falar? Ele falou com temor, mesmo na brincadeira, e assim é que está correto, porque ao chamar o pai pelo nome, ele está se a colocar na mesma posição que o pai. E acredita em mim, chame papá. Papá. Quem percebeu? Porque o nome pai não é aquele que te gera. Não. Pai é uma função. Pai significa fonte, sustento. Pai é fonte, pai é sustento. Então, quando ele chama pai, automaticamente o que vem na cabeça do senhor Kassundi é: eu sou responsável pelo teu bem-estar. Eu sou responsável por ti. Eu sou responsável pela tua defesa. Eu sou responsável pela tua preservação, pela tua saúde. Eu sou responsável em cuidar de ti em meio às acusações. E veja, desculpa, senhor Kassundi, só mais um minutinho, sim? E veja o seguinte. Quando você instrui os teus filhos nesses princípios, você está a permitir que o teu filho flua na bênção do Senhor.
Ouça, quando você coloca o teu filho no teu nível, você está a destruir ele. Há certas coisas que ele nunca vai vivenciar na vida, porque, ouça, para Deus, o maior abençoa o menor quando o menor se humilha. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Isso para alguns filhos que estão aqui, sempre é tempo para correção. Se você chama tua mãe pelo nome, para hoje. Mas a minha mãe não se importa. O problema não é a tua mãe se importar, é o mundo espiritual deixar de te dar certas coisas. É o mundo espiritual deixar de te dar certas coisas. Porque ouça o que eu vou dizer. Há certas coisas que o senhor Kassunde venceu, rompeu, que esse daqui já não é suposto ele ter lutas. Onde o meu pai rompeu, eu tinha que romper automaticamente. Quando assim não está a acontecer, alguma coisa, ou na linguagem, ou no coração. Porque a Bíblia Sagrada, ela diz o seguinte: não fale mal do governador no teu coração. Porque às vezes o filho te honra aqui, mas no coração está a falar mal de ti. Ou quem já ouviu que eu estou a falar? Fala mais uma vez, pai. Pai. Ela ativa logo o lado protetor. Vamos supor que o senhor Kassunde é o presidente da Angola. Você sabia que o presidente vive onde? No palácio. Você sabia que todos nós aqui chamaríamos o senhor Kassunde de senhor presidente? Mas o filho? Pai? Você sabia que a maior parte dos angolanos nunca vai entrar no palácio e especialmente sentar na cadeira do presidente da república? Nunca. Se tentarem, tenta para ver. O dia que você sonhar com a morte e você quiser concretizar a profecia, tenta entrar no palácio à força. A tua profecia vai se cumprir. Mas você acredita, saiba, o filho do senhor Kassunde, mesmo o pai sendo presidente, ele vai naquela cadeira, senta, brinca. Alguém está ouvindo? O pai até pode dizer, filho, não para de brincar, mas ele pode sentar lá. Porque filhos têm acessos que servos não têm. Hey! 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 Filhos têm acessos que servos não têm. E acredita em mim, o filho, queria virar assim para o seu filho, senhor. O filho, ao chamar o pai de pai, automaticamente ativou uma paciência no pai. Eu repito, é por isso que Satanás não teve perdão. Deus, quando lida contigo como Deus, Ele não te perdoa. Mas quando Ele lida contigo como pai, Ele é obrigado a te perdoar. A primeira pessoa a quem Deus chamou de filho no Velho Testamento, não estou a dizer que Ele é que chamou Deus de pai, mas Deus lhe chamou de filho, chama-se Jacó. Usurpador. E quando Deus o chamou de filho, Deus trocou o nome dele. Porque quando Deus é o teu pai, Ele te introduz para a tua real identidade. Eu não posso ser o teu pai. Estão lembrados que ele desceu, Moisés desceu e disse para Faraó: Israel é meu filho. Larga o meu filho, eu vou matar o teu filho. Então Jacó é o primeiro indivíduo no Velho Testamento a ser chamado de filho. Que Deus pronunciou ele como o quê? Como filho. Quem está aqui? Quem está aqui? Vamos lá, quem está aqui? Deus pronunciou Jacó como filho. E ouça o que eu vou dizer. O teu filho pode ser bandido, mas é teu filho. O nome dele era Jacó, usurpador. Não deixa bênção nenhuma, porque senão ele vai roubar. Esqueceu uma bênção, Jacó vai fazer o quê? Usurpar. Mas Deus disse: és meu filho. Quando Deus é teu pai, Ele te recebe como você está. Ele te recebe como você está.
e ele te defende. É esse o escândalo. Você sabia que o teu filho, portando-se bem ou não, você lhe alimenta? Oh, falem comigo. Você lhe alimenta. E o teu filho, portando-se bem ou mal às vezes, você continua a pagar a escola. É esse o escândalo para aqueles que lidam com Deus como Deus. Quando eles olham aqueles que lidam com Deus como Pai, e eles olham, você sabia que Deus não te abençoa? As maiores bênçãos de Deus não é segundo o comportamento. Se você ainda está a pensar enquanto comportamento, por favor não me entenda mal, comportamento é importante. Principalmente, anote aí, na construção de relacionamento com seres humanos. Mas saiba de algo. As maiores bênçãos de Deus não é por os bem comportados. Homem de Deus, tem gente bem comportada, mas Deus vai lançar no inferno. É esse posicionamento de pai que é o que falha para muita gente. João capítulo 1, verso 12. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio que essa sala está cheia de filhos de Deus. Só quem é filho dá um amém bem alto. Só quem é filho dá um amém bem alto. Eu quero ouvir o barulho dos filhos. Eu quero ouvir um barulho dos filhos. Só os filhos, só os filhos, só os filhos. Só os filhos, só os filhos. Faça barulho, os filhos. Os filhos de Deus façam barulho. Os filhos de Deus façam barulho. Os filhos de Deus façam barulho. Só quem é filho faça barulho. Só quem é filho faça. Aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa manhã. O religioso, ele pensa que ao chamar Deus de Deus, ele o faz na boa intenção de colocar Deus acima de tudo, de colocar Deus, fazer com que Deus se sinta, deixa eu descer onde está o fire. O religioso, tá à vontade. O religioso, ele chama Deus de Deus no intuito de santificar o nome de Deus e falar, isso tudo é muito, muito bom e correto de alguma forma. Aleluias. Os anjos de Deus estão aqui nessa manhã. Aleluias. Aleluias. Veja, mas é preciso nós entendermos que Adão foi o primeiro Adão. E qual foi o problema do primeiro Adão? Não foi pecar. Vocês estão comigo? Está muito deep? Está muito profundo? Não? O problema de Adão não foi pecar. Adão nunca pecou, Guilherme. Adão nunca pecou. Por favor, perceba isso. Adão nunca pecou. Paulo diz que a mulher é que foi enganada. Adão nunca foi enganado. Mas Adão estava a viver a história que aconteceria no Novo Testamento. Ele participou do pecado da esposa, a fim de remir a esposa. Oh, vocês estão a perceber o que eu estou a falar? Adão nunca pecou, nunca errou. Ele comeu para Eva não ser expulsa sozinha. Foi um ato de amor e redenção. Foi um ato de amor e redenção. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Adão nunca pecou. Foi um ato de amor e redenção. Só que qual é o problema? No primeiro Adão não estava a capacidade de remir a esposa dele.
Porque, apesar de tudo, você nunca viu Adão a pronunciar-se como filho de Deus. Apesar dele ser filho. Porque você pode ser filho. E enquanto você não sabe, você não ativa certas coisas. Você não ativa certas coisas. Alguns de vocês já são filhos, mas vivem como empregados. E é por isso que Gálatas capítulo 2, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus nos coloca debaixo de tutores, a fim de nos ajudarem a crescer. Crescer que é fisicamente não. Crescer que é na mentalidade. É suposto você andar como filho, falar como filho, orar como filho. Quem já ouviu o que eu estou a falar? Não basta ser filho, você tem que saber que você é o quê? Filho. Jesus entra em cena como o segundo Adão. É assim que a Bíblia Sagrada diz que ele era o quê? O segundo Adão. Quer dizer que o primeiro também era filho de Deus. Jesus veio como o segundo Adão. Só que repara no discurso do segundo Adão. Em todo momento no seu discurso era meu pai dali, meu pai da acolá. Meu pai dali, meu pai da acolá. Meu pai dali, meu pai da acolá. Eu vim para dizer para alguém, o dia em que você começar a falar com ele como teu pai, vai ser o dia que a tua vida vai começar a mudar. Eu queria ouvir um amém mais alto no nome do Senhor Jesus. Fala para o irmão do lado, Deus é meu pai, Ele é o meu pai, Ele é o meu pai. Diga, Ele é o teu Deus, mas Ele é o meu pai. Ele é o teu Deus, mas Ele é o meu pai. Ele é o meu pai, Ele é o meu pai. Há uma certa paciência que Ele tem comigo porque eu sou filho. Há uma certa graça que eu tenho porque eu sou filho. Há uma certa ajuda que eu tenho, mesmo quando eu não mereço, porque eu sou. E repara o seguinte. O filho não precisa sequer de orar para reproduzir o rosto do pai. Está dentro dele. Está nos genes dele. Você vai reparar quando você começar a ver ele como pai, certas coisas você vai deixar de orar. Porque você é igual a ele. E aí está aquilo que eu chamo da real submissão. Submissão. O trabalhador submisso não é o trabalhador pobre. Porque o pobre não tem outra saída a não ser submisso. Não é o fraco que chama de quê? Que se submete, que é a verdadeira submissão, não. É aí que o pensamento religioso está incorreto. Porque eles precisam de te ter como fraco para você reverenciar Deus. E por trás desse sentimento religioso falso que nós chamamos de humildade, mas que na verdade é Satanás enfraquecendo a igreja sobre a falsa ideia de que é humildade. Eu não sou nada. Como é que você é filho de Deus e não é nada? Baby, you got power. Baby, you got power. Baby, há algo poderoso dentro de você. Hoje você acordou porque você é divinamente protegido. Se você soubesse a quantidade de demônios, feiticeiros e bruxos que querem te destruir, hoje, com toda certeza, ao acordar, você ia agradecer a Deus. Sabe por que você acordou? Não é por falta de inimigos, é porque você é divinamente protegido. Alguém tinha que celebrar esse Deus. Alguém tinha que venerar esse Deus. Alguém tinha que magnificar esse Deus. Vamos lá, eu quero sentir a glória de Deus no som da tua voz. Alguém tinha que exaltá-lo. Exalta o teu Pai. Glorifica o teu Pai. Magnifica o teu Pai. Honra o teu Pai. Larerosa televererosa. Colossenses capítulo 2, verso 5 nos dá o mapa. Colossenses capítulo 2, verso 5 nos dá a verdadeira imagem do que é submissão.
A verdadeira imagem do que é realmente submeter-se a Deus, submeter-se ao Pai. Por favor, eu estou a apresentar verdades espirituais num ângulo. Você que é empresário, leve para o teu próprio ângulo. Porque, ouça, empresas construídas debaixo da relação trabalhador empregado com chefe não vai sobreviver. A tua empresa tem que virar família. A tua empresa tem que virar família. Deus estruturou o mundo em forma no sistema de famílias. Ouça, essa igreja, há muita gente que vem pedir para se associar a mim. Eu nunca aceito. Porque eu estou a estruturar essa igreja debaixo do sistema de paternidade. Porque, veja aí, filhos carregam a identidade do pai. Carregam o DNA do pai. Aleluias. Filhos carregam o DNA do pai. Associados se levantam contra ti quando eles sentirem que há injustiça. Filho não. Filho verdadeiro não. É mesmo meu pai. Eu não concordo com o velho, mas é mesmo meu pai. O filho, veja, o verdadeiro filho, ele é capaz de ver o filho alcoolizado, o pai alcoolizado na rua, os amigos a tentarem insultar o pai, ele é capaz de brigar com os amigos, pegar no pai, levar até a casa, dar um banho ao pai e depois dizer, papá, o papá está me envergonhando. Filhos, sabe qual é o problema da tua empresa? Você quer ser o boss, você não quer ser pai. Pai. Filipenses 2:5. Alguém está bebendo algo nessa manhã? Alguém está recebendo algo nessa manhã? Aleluia. Vamos lá, Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Também em Cristo Jesus. Eu gosto do que diz no inglês, coloque só em inglês. Tendo em vós a mesma mindset. Let this mind be in you. Let this mind be in you. Por quê? Você pode ser filho, mas a mind não está em ti. Você pode ser filho, mas a mentalidade ainda ser meu Deus. A mentalidade ainda ser meu Senhor. Repara, você está a conviver com medo. Porque são expressões que colocam Deus distante. Aleluias. Let this mind be in you. Em outras palavras, deixa essa mentalidade encaixar em você. Coloca em português. Qual é a mentalidade de Cristo? Veja qual é a mentalidade de Cristo. Verso a seguir. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O bom trabalhador não é aquele que está abaixo. O bom trabalhador é aquele que tem capacidade de abrir outras empresas, mas ele permanece contigo. Esse é filho. Esse já é filho. Aqui tem ministros que estão comigo, trabalham conosco nessa obra, que se eu lhes deixar, eles vão encher. Encher a igreja. Tem gente no corpo pastoral comigo que enche a igreja. Se declara, ora, milagre vai acontecer na mesma proporção. Deixa eu dizer, eu estou a falar com toda a verdade. Não estou a ser... Não é clichê para deixar... Não. Eu garanto. Isso que você diz, não, quando o pastor não está... É a tua mentalidade. É só a tua mentalidade. É só porque... O Espírito é o mesmo. Eu garanto a você. Há ministros que se eu deixo essa igreja, se o povo estiver junto, vocês vão ver até coisas maiores. Vocês vão ver sinais maiores, mensagens poderosas. Podiam muito bem abrir outras igrejas. E muitos que fazem parte da rebeldia olham para a gente assim. Mas você, como então? Você já pode também sozinho. Você também já.
A submissão começa quando você já pode. Não é quando você não pode. A verdadeira submissão começa quando você, sendo na forma de Deus, não tem por usurpação o ser igual a Deus. E você a si mesmo se humilha. Não porque você não tem. Você tem. Mas você por escolha se humilha. Isso não é religião. Isso é life in the spirit. Essa é a vida no espírito. Deus criou você e eu segundo a imagem e a forma e a semelhança dele. Não a tua forma física, porque a tua forma física vai voltar para a terra. A imagem e a semelhança de Deus é a natureza de Deus imprimida no teu espírito. O teu espírito é um espírito de comando. O teu espírito é um espírito de fire, força, criatividade, glória. Tudo isso está dentro de você. Ouça o que eu vou lhe falar. Quando a Bíblia Sagrada diz que em nós a glória não é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, mas há uma glória depositada em nós, porque simplesmente nós somos a imagem e semelhança do Criador. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Obrigado, Michel. Mas a expressão da submissão está o fato dele não ter querido ser igual a Deus. E sendo como Deus, sujeitou a si mesmo. É por essa razão que algumas pessoas, não entendendo esse princípio, basta ficar rico, já não liga o pastor. O teu pai espiritual é um sacrilégio você não superar os resultados do teu pai. Tem que superar os bons filhos, superam. Mas isso não faz com que esse filho se torne o pai. Essa é a mentalidade desse mundo carnal. O filho, ele não tem por usurpação o ser igual ao pai. Veja, o teu filho é homem como você. Mas o que acontece? Ele se humilha e te chama de quê? De pai. O verso a seguir. O ser igual a Deus. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso a seguir. Oh Jesus, já estamos em cima do tempo. E achado na forma de homem, fez o quê? Humilhou a si mesmo. Mas veja o seguinte. A Bíblia Sagrada, por conta dessa atitude dele, a Bíblia Sagrada diz que a nenhum dos anjos Deus alguma vez chamou de filho. A nenhum dos anjos Deus alguma vez chamou de filho. Por quê? Por favor, pare de idolatrar anjos. Anjos são seres que estão abaixo de você. Quando o homem caiu, nós nos tornamos um pouco abaixo dos anjos. Quando caímos, após restauração em Cristo Jesus, como filhos, nós estamos acima dos anjos. Quem está a ouvir o que eu estou a falar? Vamos lá, quem está a perceber o que eu estou a falar? Já dá para perceber o que o pastor está a falar? No nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã. Percebe essa revelação? Corra com essa revelação. Na tua casa institui essa revelação. Estabelece esse princípio. E saiba dar algo no nome do Senhor Jesus Cristo. Instrua os seus filhos a receberem de ventres velhos. Porque é isso que a submissão faz. A submissão te ajuda a receber de ventres velhos. E muitos filhos só não estão a romper. Muitos filhos só não estão a romper porque eles são filhos que estão a voar, que nasceram para voar, mas não têm asas. Porque quem te dá asas para voar é o teu pai. Fique de pé no nome do Senhor Jesus.
Vamos lá, alguém celebra ele com mais vida. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. Eu disse, o Espírito de Deus está aqui nessa manhã. Eu disse, o Espírito de Deus está aqui nessa manhã. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã.